São 5 horas da manhã, tô vendo aqui no meu relógio imaginário, então tem vídeo do Raiz Tricolor, meu amigo. Hoje vamos falar de escalação ideal. Qual a escalação que eu colocaria em campo contra o Motoclube na próxima quarta-feira e qual eu acho que o Odair Hellmann vai colocar. Vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Dê o like aqui embaixo, cara, você fica dando mole aí, eu não consigo entender, sério. Como é que 43% das pessoas que assistem esse vídeo aqui não se inscrevem no canal? Por quê? Deve aí dar um número X de visualizações e metade dessas pessoas assistem até o final e não se inscrevem. E eu fico pensando nisso. Então olha aqui embaixo e vê se você está inscrito, confere, que às vezes você não está inscrito nessa conta que você está usando, ou era inscrito antigamente e não é mais, enfim, confere aqui e se inscreve aqui no canal. Vale destacar também que a informação que eu vou dar agora, essa informação de que o Odair Hellmann vai ter aí um tempo agora a mais, tendo 8 dias para poder treinar o time, na verdade 7, considerando que teve a viagem de volta na quarta-feira, o Odair Hellmann tendo mais tranquilidade, tem o elenco inteiro disponível finalmente para poder escalar no jogo contra o Motoclube. Quem tem o aplicativo OneFootball já sabia disso, já sabia dessa informação. Falei igual o Galvão Bueno, já sabia disso, não sou tão bom de imitação não, mas de qualquer forma, quem tem o OneFootball já sabia disso, então baixa aqui, cara, é de graça. Você fica bem informado num aplicativo aí que mais de 20 milhões de downloads, ou seja, já é 200 milhões, 20 milhões, agora até me confundi. É download pra caramba, baixa aqui que o link tá aqui na descrição, beleza? Bem, agora chegando ao ponto, já dei informação, né? Você que gosta aí de colocar embaixo, o vídeo começa com 1 minuto e tal. As pessoas vão pular, não vão saber a informação que eu já dei. E eu não vou repetir não, entendeu? Não vou repetir não. Mas com esse tipo de informação que eu já tinha dado antes, o Fluminense agora chega na mão de Odair Hellmann, que não foi demitido. Você querendo ou não, ele permanece. Mas a gente tem um jogo importantíssimo nesta quarta-feira de cinzas contra o Motoclube lá no Maranhão, lá no Castelão, em São Luís. Jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil ainda, né? O Botafogo já está na terceira fase, o Figueirense já está na terceira e a gente ainda não passou da primeira ainda por causa dos jogos adiados. Neste caso, eu vou começar aqui pela escalação que eu colocaria em campo, tendo como base todo o elenco do Fluminense que está disponível para esse jogo, que é basicamente todo mundo menos Frazan, né, que está com a lesão, vai ficar fora durante praticamente o ano inteiro. Posto isso, eu já coloco um ponto. Odair Hellmann, e aí neste caso eu também, se fosse treinador, trabalharia dessa forma, não tem 11 titulares. Não é o time que, por exemplo, a gente vai lembrar que foi o time do Diniz do início do ano e o time do Diniz do meio do ano passado, né, que o Fernando Diniz era um treinador que trabalhava dessa forma, que era aquele time com Rodolfo, Gilberto, Digão e Nino, ou no caso Nino e Ferraz, né, durante um bom tempo, Nino e Ferraz, na lateral esquerda Caio Henrique, Bruno Silva, Ayrton, Ganso, e no ataque com Everaldo, Johnny e Luciano, e depois o outro time de Diniz, né, que era você trocando ali algumas poucas peças, mas mantendo basicamente essa mesma estrutura de time, né, trocando Ayrton e Bruno Silva por Daniel e Alan, mas o Odair não trabalha dessa forma, ele vai jogo a jogo, e esse jogo contra o Motoclube especificamente, eu faria uma coisa que eu tenho certeza que o Odair Hellmann não vai fazer. Mas vamos lá, eu peguei essa ideia de escalação ouvindo o podcast lá do Globoesporte.com sobre o Fluminense. Muito bom, por sinal, ter produção de conteúdo de qualidade, né, do Globo Esporte sobre o Fluminense. E um dos integrantes lá do podcast deu essa sugestão e eu fiquei avaliando. E eu citei o Diniz inicialmente porque ele fez algo parecido, digamos assim, no ano passado, e eu achei muito interessante a forma como o time jogava. Neste ano, tendo um pouco mais de qualidade, de repente até daria mais certo ainda para jogos como o Motoclube. Mas sem mais suspense, qual seria o time que eu escalaria? Seria o time com a defesa, meu amigo, não tem discussão para a torcida inteira de quem é a defesa do Fluminense. Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio, não tem discussão. Aí você pode falar, nossa, mas
o Egídio, mas o Gilberto. Assim, convenhamos, a gente tá 3 anos aí com o Gilberto e até hoje o Julião não virou titular pra cima do Gilberto. A gente sabe que o nível do Gilberto é um nível alto. Por mais que às vezes ele tenha uma diarreia mental, como acontece quando ele tá muito pilhado, como foi lá contra o Lacaleira no segundo tempo, principalmente, uns erros ridículos, mas Gilberto tem qualidade, a gente sabe disso, e de vez em quando essa qualidade aflora bem claramente nos nossos olhos. Do outro lado, o reserva é o Ourinho. Então a defesa pra mim não tem muita discussão em relação a isso. Do meio pra frente, para este jogo contra o Motoclube, a gente tem um ponto aí, que é: o Fluminense entra em campo precisando vencer. Não mas o empate classifica a gente. Mas se o Fluminense passa com um empate contra o Motoclube, o Odair não vai sair muito vivo, não. E sem contar o ânimo da torcida também, né? Depois de perder um clássico pro Flamengo, ser eliminado pelo Lacaleira e passar empatando com o Motoclube, a torcida vai estar com razão de reclamar muito. Mas o empate dá uma situação de jogo um pouco diferente, poderia dar, mas eu acho que não dará, que é o fato de o Motoclube ter que sair para o jogo. O Motoclube precisa de um gol para se classificar. Porém, como o Fluminense também precisa vencer, é bem capaz de que o Motoclube faça como boa parte dos times que jogaram a primeira fase sem a vantagem do empate, né, enfrentando um time grande, fez, né? Que é aquilo de você segurar lá atrás, saber que o time grande vai ter que propor o jogo e num contra-ataque, de repente, tentar achar um gol para ganhar a classificação. Ou seja, mais uma vez vamos enfrentar um time como foi o Boa Vista e como foi o Lacaleira, que é um time que vai botar 25 dentro da grande área e um lá no meio de campo para puxar contra-ataque. Tendo isso na cabeça, a gente vai precisar de qualidade técnica. E por isso eu escalaria o meio de campo com Yuri, que é até engraçado eu falar que vamos precisar de qualidade técnica, eu começo com o Yuri. Mas dentro desse ponto, para mim, tem se mostrado um jogador bom, está fazendo boas atuações, tem o teto, que eu sempre falo aqui, é o Yuri, tem esse teto aqui, não vai se transformar na seleção do campeonato, não. Mas ter o jogador que está jogando o máximo que ele consegue jogar, não sei se é exatamente o máximo, mas está jogando bem, dentro do próprio nível, está bem. E ter um jogador assim no banco, no Brasileirão, é muito bom, você ter um reserva como é Yuri. E hoje, para mim, seria o titular, colocando Yuri. E como Odair, eu não vou tirar do esquema de Odair, tá? Ele adora jogar com a linha de 4 atrás, um cara ali pelo meio que às vezes recua para fazer 3 zagueiros e adiantar os laterais como alas, né? Mas esse cara aqui, e depois vem um do lado dele que sai um pouquinho mais, né? Que se ele recua ele sai um pouquinho mais, com uma linha de 4 na frente, 2 pontas mais rápidos e 2 jogadores aqui pelo meio, mais finalizadores. Ele tem colocado essa linha aqui com 2 pontas rápidos e pelo meio o centroavante e Nenê. Eu faria o quê? Colocaria nesses 2 aqui do meio Yuri e Ganso. Sim, a gente destaca bastante aqui o número de desarmes feitos por Ganso no ano passado e a qualidade que ele tinha jogando ao lado de Daniel na saída de bola, vindo de trás com a bola. E considerando que o Motoclube vai dar campo para o Fluminense, a gente não tem necessidade, e a gente já viu que isso não dá certo, jogar com 2 volantes ali plantados só para marcar e que não vão ter qualidade para gerar a bola. E a gente sabe que qualidade no passe Ganso tem. Então eu colocaria Yuri e Ganso, com o Yuri recuando para terceiro zagueiro quando fosse para adiantar os laterais e Ganso conduzindo mais a bola, saindo mais para o jogo, com a bola no pé, com espaço. E na linha de 4 jogadores na frente, partindo do pressuposto do próprio Odair Hellmann de não colocar Ganso e Nenê juntos ainda, eu colocaria essa linha com Fernando Pacheco, Wellington Silva, Evanilson e Marcos Paulo, jogando pelo centro com o Evanilson, assim como ele rendeu tão bem no ano passado, jogando pelo centro, revezando com Johnny Gonzalez. Colocaria essa linha, pararia com essa maluquice de botar Marcos Paulo na ponta esquerda, teria profundidade e abertura do campo, com 2 jogadores rápidos e que tem qualidade para driblar, não é... O Wellington Silva é o famoso pontinha ciscador, de que joga para um lado, joga para o outro e dribla o cara, mas sabe fazer isso pelo menos. E o Fernando Pacheco, pelo pouco que eu vi, lembra mais o estilo do Richarlison, não é o estilo do elástico, do cara que vai dar um drible de corpo genial, mas é o estilo do... ele dá um tapa para um lado, dá um tapa para o outro, vai ganhando na velocidade no corpo. A gente teria 2 jogadores como esses na ponta e 2 finalizadores muito bons e até o Marcos Paulo construtor de jogada também pelo meio.
o time ficaria bem ofensivo. Teria risco de contra-ataque? Teria. Contra o Lacalheira com 2 volantes, a gente tomou vários contra-ataques. Mas teria mais qualidade para poder fazer o gol. Lembrando, no ano passado a gente passou fácil por essa fase, porque, se eu não me engano, com 19 minutos ou 20 minutos por aí, já estava 2-0, o Fluminense acabou o jogo, porque eles precisam virar para 3-2. O Fluminense precisa fazer isso contra o Motoclube. Quanto mais o tempo passa, por mais que o Motoclube esteja sendo eliminado, o drama maior é pro Fluminense, que não abriu o placar ainda. E aí, se tem uma coisa que seria horrorosa, é a gente terminar a partida como terminou o Botafogo contra o Caxias, o Vasco contra o Altos do Piauí, o Atlético Mineiro, que eu esqueci agora quem foi o adversário, acho que foi o Campinense, também passou empatando, e o drama que o Cruzeiro contra o São Raimundo de Roraima, todos esses times passaram empatando, e o Fluminense, se tomar sufoco do Motoclube, o Odair pede boné e joga fora. Só pra fechar, o time que eu acho que o Odair Hellmann vai entrar é a zaga incógnita total, não tem como saber com qual que ele entra, e eu acho que ele vai acabar colocando Yuri e Hudson pra fazer essa linha de 2 aqui no meio, esses 2 jogadores no meio, vai manter o Nenê na frente, não sei se ele já coloca o Ganso pra jogar, e vai deixar o Fernando Pacheco no banco, começando com Wellington Silva e Marcos Paulo, mas não duvidaria dele tirar o Marcos Paulo para colocar o Pacheco de titular e bancar o jogador de 19 anos do Fluminense. Mas enfim, a escalação de Odair vai ter mais no pré-jogo, a gente vai esperar para ver como é que vai chegar lá, esses treinamentos que vão acontecer durante o Carnaval. Enquanto isso, você dá o like e ativa o sininho aqui embaixo, já se inscreveu, que você já viu lá no início, né? E ativa o sininho aqui embaixo para poder acompanhar todos os vídeos. Vai ter programação normal durante o Carnaval, por mais que eu não esteja gravando necessariamente todo dia, mas tem vídeos guardados para poder serem lançados. Beleza? Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!